A paz do Senhor, para quem gosta de Bíblia, está acompanhando o livro de Mateus comigo aqui no Instagram e lá no YouTube. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Estamos no capítulo 13, vamos ler alguns versículos, nós vamos falar sobre a parábola do semeador, ok? Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 13. Nós vamos conversar um pouco sobre a parábola do semeador. Eu já conheço essa parábola, eu já ouvi essa parábola, eu já li o texto, eu já ouvi pessoas pregando. Fica aqui comigo porque você vai aprender algo a mais hoje, com certeza. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Já juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava ao pé da praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-a, secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. A outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e a outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram: Por que você fala por meio de parábolas? Ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso vos falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não se vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o inimigo e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado no caminho, ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, ele se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Essa passagem é uma passagem muito maravilhosa, a parábola do semeador. Jesus contou muitas parábolas e histórias, e Jesus usou muitos símbolos e imagens. Símbolos falam mais do que palavras, e imagens são mais eloquentes que os discursos. Quando Jesus, por exemplo, fala sobre humildade, ele não faz nenhum discurso, ele pega uma criança no seu braço. Quando Jesus fala de influência do mal, ele usa o símbolo do fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Lembra que Jesus falou isso? Quando Jesus fala da influência externa da igreja, do poder de influência que a igreja tem, ele usa o sal e a luz. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, Jesus, ele tem uma forma muito diferente e eficaz de ensinar as coisas. O termo grego parábola, parábole, significa colocar ao lado para medida ou comparação,
como se fosse um parâmetro. Então, a palavra parábola é um parâmetro que se dá para que a pessoa possa entender o que se está falando ali. Então, a parábola é uma história simples de vida diária que ilustra uma verdade ética ou uma verdade religiosa. Jesus, quando fala através de parábolas, e ele mesmo explica isso aqui no texto que a gente leu, né? Vou repetir o texto porque algumas pessoas vão entrar agora e é bom repetir. São Mateus capítulo 13, do 1 até o 23. O próprio Jesus fala que quando ele fala através de parábolas, ele revela e oculta ao mesmo tempo. Ele tanto revela quanto oculta. Por quê? Porque ele revela a sua palavra às pessoas que querem realmente compreender e ele oculta das pessoas curiosas que não estão nem aí. E a gente vai ver aqui que aquela multidão que acompanhava Jesus nunca iludiu Jesus, né? Multidões não iludem Jesus. Jesus conhecia o coração de cada pessoa que estava ali seguindo, né? Então, Jesus deixa claro que as parábolas são janelas abertas para uns e portas fechadas para outros. Alguns ouvem a parábola e compreendem muito bem o que Jesus está querendo falar. Outros ouviam a parábola e ficavam mais confusos ainda e não conseguiam compreender. As parábolas, na realidade, são minas de informações para os sinceros, mas um juízo para os descuidados. A parábola do semeador aqui é a porta de entrada para o entendimento de outras parábolas que Jesus contou. Por isso que é tão importante você ler a Bíblia como um todo. Essa parábola, apesar de ser simples, né, na sua maneira de contar, poxa, quem não conhece um semeador que semeia uma semente? É uma coisa simples de as pessoas entenderem. Eu conheço pessoas que semeiam campos, né? Ainda mais na época de Jesus, é o que mais se fazia, semear campos, semear lugares, plantar semente. As pessoas viviam da agricultura. É uma parábola simples, mas é uma parábola que vai abrir o entendimento para outras parábolas que Jesus contou. Essa parábola é uma espécie de chave hermenêutica para compreender outras parábolas de Jesus. Quem não compreende a sua mensagem não vai poder compreender o significado espiritual das demais. Essa parábola aqui é uma parábola que ela não precisa de explicação. Essa parábola aqui, ela precisa de aplicação. Nessa parábola, Jesus falou sobre 6 verdades fundamentais. 6 verdades fundamentais. De uma maneira simples, Jesus fala sobre essas 6 verdades fundamentais. O semeador, a semente, o solo, a semeadura, o crescimento e a colheita. Então, são 6 verdades fundamentais que aparecem aqui e isso vai fazer a gente compreender outras mensagens de Jesus. A parábola ainda revela que Jesus não se impressiona com multidões, não se impressiona com pessoas o seguindo. A maioria daquelas pessoas que seguia Cristo não produzia frutos dignos de arrependimento. O coração daquelas pessoas era uma espécie de solo pobre. Essa parábola do semeador, ela mostra 4 tipos de resposta à palavra de Deus. Como as pessoas se comportam frente à palavra de Deus. Quando a palavra é pregada, quando a palavra é ministrada, quando tem alguém ensinando um texto, como as pessoas se comportam? Jesus explica aqui as 4 maneiras que as pessoas se comportam quando ouvem a palavra. Jesus fala aqui do coração que não corresponde, a gente já leu aqui, mas a gente vai repetir, tá? Jesus fala aqui do coração impulsivo. Jesus fala aqui do coração preocupado com outras coisas e Jesus fala do coração que corresponde a essa mensagem. Então são 4 formas das pessoas se comportarem frente à palavra que é pregada e ministrada. Gente, e isso acontece até hoje. Não é algo que Jesus explicou só lá atrás, é uma coisa que acontece até hoje. Por exemplo, o coração endurecido, ele ouve a palavra de Deus e não compreende. Se você pegar aqui o versículo 19,
ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, quando o semeador começa a semear a semente, lá no versículo 4, fala que quando ele semeia, uma parte da semente cai ao pé do caminho. E essa semente que cai ao pé do caminho, as aves vêm e comem essa semente. O que quer dizer isso? Quer dizer que o diabo, ele vem e arrebata a mensagem do coração dessa pessoa. Esse coração endurecido que ouve a palavra e não compreende é como um solo batido pelo tropel das pessoas que vão e que vêm. Esse coração que não compreende a palavra de Deus, que as aves vão lá e comem, né, essa semente, é o coração inquieto e perturbado com as coisas do mundo. É o homem indiferente que a rotina da vida insensibilizou. Você conhece pessoas assim? Existem, infelizmente, é o que Jesus está dizendo aqui, tá? Todas as pessoas que têm acesso à palavra de Deus, esse é um tipo de pessoa que ela está insensível ao que é falado. Ela está ali, só que a rotina da vida já insensibilizou essa pessoa. Essa pessoa se conforma com o rodar dos carros, a passagem dos homens, a vida indo e vindo. Ela não consegue abrir de verdade o seu coração para que a verdade caia ali dentro e faça as transformações que a verdade é capaz de fazer. Essas pessoas, né, essa semente que foi semeada à beira do caminho, são pessoas que estão agarradas ao hábito, elas estão escravas da sua rotina, elas estão orgulhosas das suas crenças, das suas filosofias, elas estão saturadas e consumidas pelo prazer, elas não levam nada a sério, são pessoas que tudo é pretexto para não estar na palavra, tudo é pretexto para a pessoa não ir à igreja, tudo é pretexto para a pessoa não assistir uma conferência, tudo é pretexto para a pessoa não ler um livro, para ela não se aprofundar. Ela é uma pessoa insensível, é uma pessoa apática, uma pessoa distante, é uma pessoa indiferente, é uma pessoa negligente, ela não tem responsabilidade em aprender, em crescer espiritualmente. E essas pessoas, elas podem ser até mesmo hostis. Elas chegam ao ponto da hostilidade. A mensagem, ela bate na pessoa e ela volta. Essa é a primeira resposta à palavra de Deus. São 4 tipos de respostas que se dá à palavra de Deus. O semeador que semeia e a mensagem cai no caminho, são essas pessoas que escutam o sermão, mas elas não prestam atenção. A palavra não produz nenhum efeito sobre essa pessoa. O próprio Jesus cita aqui, né? Fala sobre quando Isaías fala, né? Ele cita o profeta Isaías quando fala assim, vocês ouvem, mas não ouvem. Vocês não compreendem, vocês não percebem, vocês têm o coração endurecido, vocês fecharam os olhos para enxergar, fecharam os ouvidos para entender. Há uma multidão de pessoas que estão à beira do caminho, gente. Onde o semeador semeou a semente, mas ela caiu à beira do caminho. Existe uma multidão de ouvintes de cultos de domingo que vão à igreja, mas o diabo rouba a semente do seu coração. O próprio Jesus explica isso aqui no versículo 19, né? São pessoas que vivem sem fé, são pessoas que vivem sem se renderem de verdade ao Senhor, são pessoas que vivem sem temor a Deus, e nesse mesmo estado, muitas dessas pessoas, elas morrem, são sepultadas e se perdem eternamente no inferno. Eu não estou inventando isso. Isso está escrito aqui na parábola do semeador. É uma das parábolas mais fortes
que existem aqui no Evangelho de São Mateus, porque ela faz a gente entender todas as demais parábolas e faz a gente ficar com o coração tranquilo, né? Principalmente aquelas pessoas que ministram e que pregam a palavra com compromisso, que você vai semear a palavra, mas nem sempre essa palavra vai cair num solo bom. Muita dessa palavra vai cair à beira do caminho. E Jesus explica aqui o que é essa semente caída à beira do caminho. A gente entende aqui que Satanás é como um bandido. Satanás, ele é como um bandido. Ele está sempre ocupado arrebatando a palavra do coração das pessoas antes que ela tenha tempo para germinar. Esse é o trabalho do adversário. Tirar aquela palavra do coração das pessoas antes que ela tenha a possibilidade de gerar dentro daquela pessoa. Mas a culpa não é da semente. A semente é boa, gente. A semente é boa. A semente é a palavra de Deus, como o próprio Jesus explica aqui. O que faz diferença é o solo em que essa semente cai. Então, o solo à beira do caminho não é um solo bom para receber essa semente. E eu estou explicando aqui para você que esse solo, ele não é um solo ideal para que a palavra de Deus floresça. Então, essas pessoas, né, que estão muito mais focadas no mundo, na sua rotina, pessoas que estão muito mais focadas com as coisas do mundo, a palavra não tem como germinar no coração dessas pessoas. A Bíblia fala sobre esse solo rochoso, né, aí no versículo 5. Vamos ler aí? Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo ela nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Aí é outro tipo de solo. E quem é esse solo? O próprio Jesus explica lá no versículo 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, recebe com alegria essa palavra, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, a pessoa se ofende. Gente, isso aqui é muito sério. Aqui, nesse solo pedregoso, a semente germina, até germina. Mas as raízes, elas não têm para onde se expandir. Porque a raiz, ela precisa ter espaço para se expandir, buscar a umidade para que essa planta possa crescer. Como não tem raiz, né, não tem lugar para ela se expandir, ela tem até raiz, mas ela não tem como ela se expandir, nesse solo rochoso, a semente, ela começa bem, ela tem um início promissor, mas o final é frustrante. Você conhece pessoas assim? Começaram muito bem, mas não tem raiz, não dura muito tempo. São pessoas que têm aquela resposta imediata. Parece até que vai, mas não vai. Aquela resposta irrefletida, né? A decisão dessas pessoas é baseada na emoção e não na reflexão. São os ouvintes emotivos. Você conhece os ouvintes emotivos? São os ouvintes entusiastas, né? O chamado fogo de palha. Sentem aquela alegria, recebem a palavra com alegria, mas essa alegria passa muito rápido, porque é aquele ouvinte volúvel. Ele muda de lado conforme o vento sopra. Ele não tem raiz profunda. Ele não tem profundidade. Não houve ali um novo nascimento. Não houve ali uma transformação de vida. Hoje, o que a gente mais vê é isso. São pessoas que não se converteram. Elas aderiram ao evangelho, né? Hoje a gente está vendo muita adesão ao evangelho, mas não conversão de verdade. O coração superficial dessas pessoas não avalia os riscos, o custo do discipulado.
Ela vai na emoção. Poxa, isso aqui é tão bom louvar, levantar a mão, bater palma, dançar. Ai, é tão bom estar na igreja, os irmãos são tão legais, eles me abraçam, eles me beijam, eles vão na emoção. Só que eles não avaliam o custo do que é um discipulado de verdade, né? Eles não avaliam isso. Então, na hora que vem uma perseguição, na hora que vem uma angústia, uma dor, eles não têm raiz. E eles se decepcionam. E eles falam, puxa, não era bem isso que eu queria. Eu pensei que fosse assim, mas não é, né? E aquela galerinha que tá sempre botando culpa em alguém, que fulano me olhou torto, que fulano não falou comigo, que fulano passou e não falou comigo, que fulano, sabe? Aquelas pessoas que não têm raiz profunda, são superficiais, né? E acabam saindo. São os emotivos, são os fogos de palha, é a semente que é semeada nos pedregais. Também tem aquele solo cheio de espinhos, que Jesus fala aí no versículo 7. A outra semente, a outra parte da semente, caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. E Jesus explica esse tipo de semente que cai entre os espinhos. Lá no versículo 22, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam essa palavra e a pessoa fica infrutífera. O próprio Jesus explica, né, cada detalhe aí dessa parábola. É aquela pessoa, essa semente que cai entre espinhos, são as pessoas distraídas pelas coisas do mundo. Hoje, então, né, gente? Hoje tem muita distração, né? Hoje tem muita distração. O mundo tem distraído muito. Então, ele é sufocado, a semente é sufocada pela concorrência dos cuidados do mundo. Então, essas pessoas, elas estão muito ligadas ao mundo ainda, né? O mundo fala mais alto do que o evangelho, né? É aquele tipo de pessoa, aquele tipo de crente chamado crente mundano. É aquele tipo de crente que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida tomaram o lugar de Deus na vida dessas pessoas, né? São crentes que querem estar nos dois lugares, né? São crentes que querem servir a dois senhores. Eles querem agradar a Deus, mas eles também querem ser amigos do mundo. Eles querem estar na igreja no domingo, mas querem estar no pagodinho também, né? Final de semana, querem lá tomar sua cervejinha, ir pro pagode, escutar música do mundo, né? Tranquilo, dá para fazer as duas coisas, dá para ir para a igreja, dá para assistir um show, né? Dá para continuar com o mesmo estilo de vida. Eu só vou na igreja no domingo, mas dia de semana eu tenho a minha vida normal, né? Mas no domingo eu vou para a igreja. É aquela semente que é semeada entre espinhos, né? São pessoas que dão mais valor à terra do que o céu. É o chamado crente hedonista. Ele não é um cristão de verdade. Ele acha que é um cristão de verdade, mas ele não é, porque ele não consegue frutificar. Um crente de verdade, ele frutifica. É isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador. E a outra parte da semente cai em boa terra, né? O versículo 8, Jesus fala sobre isso. A outra caiu em boa terra. E o que acontece quando a semente cai em boa terra? Deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Isso é muito interessante também, tá, gente? Esse versículo aqui, tá? Porque nem todas as sementes, elas respondem igualmente em relação aos resultados, tá? Então, existe uma matemática aí, né, gente? Existe uma proporção fixa entre as sementes plantadas e as que brotam, tá? Na verdade, o Espírito Santo faz um milagre ao usar as suas palavras para fazer nascer a fé em Cristo no coração de outras pessoas. Então, a semente, quando ela cai numa boa terra,
A Bíblia fala aqui que ela dá fruto. De repente, uma parte dela vai produzir 100, uma parte dela vai produzir 60, o outro vai produzir 30, mas o correto é que se produz, né? Quando a semente cai em boa terra, ela produz. Por quê? Porque esse solo aqui, ele é fofo, ele é profundo e ele é limpo. A boa terra que Jesus fala aqui nessa parábola é essa terra. É uma terra fofa, é uma terra profunda, é uma terra limpa. Aqui a semente abre-se para a vida e produz uma enorme colheita. Gente, que coisa linda quando a palavra de Deus cai em boa terra. Quando o nosso coração está aberto e ensinável para aquilo que Deus quer fazer através da sua semente. Porque, gente, a semente é uma coisa linda se a gente pensar no que é a semente. A semente é uma planta em potencial. Você entende isso? Que a planta, o carvalho maravilhoso, alto, ele foi uma semente um dia. E tudo que o carvalho é como adulto, ele já é em potencial em uma semente. A semente ela só precisa de uma boa terra. Então, esse tipo de pessoa, esse tipo de solo, é aquela pessoa que ouve e compreende. Essas pessoas ouvem com o coração aberto, com o coração disposto, com firme propósito de obedecer. Eles colocam em prática a mensagem. E por colocar em prática a mensagem, essas pessoas começam a frutificar. Então, ouvir, receber e praticar. A semente que cai em boa terra, ela tem esse progresso. As pessoas ouvem, recebem e praticam. Esse é o verdadeiro crente. Ele produz o fruto. Ele é constante, ele não se desvia por causa das perseguições do mundo. Esse crente tem o seu prazer em Deus, tem o seu prazer na lei do Senhor. Esse crente não se deleita com as coisas do mundo, ele não se deleita com as coisas da vida, ele se deleita em Deus. O semeador, ele semeia a palavra de Deus. Como eu disse, a semente é boa. A semente tem potencial para crescer e florescer. Agora, depende muito do solo onde ela vai cair. E o solo é o coração das pessoas que ouvem a palavra de Deus. Hoje, há muitos semeadores que semeiam, mas não estão semeando a palavra de Deus. É um fenômeno da pós-modernidade também. Há muitos semeadores que semeiam doutrinas de homens e não palavra de Deus. Há muitos semeadores aí que estão semeando filosofias, ideologias, modos de pensar. Mas não é a palavra de Deus. Semeiam o que os homens querem ouvir e não aquilo que Deus quer falar para as pessoas. Semeiam o que agrada aos ouvidos das pessoas e não aquilo que vai salvar a alma das pessoas. E essa semente que está sendo semeada por aí parece até ser muito fértil, mas não produz fruto que permanece para a vida eterna. Esse é o perigo. Por mais que a mensagem seja agradável aos ouvidos, né? É uma coisa boa, é uma filosofia boa, é uma ideologia boa, legal, mas ela não vai produzir frutos para a vida eterna. Então, não adianta ficar semeando esse tipo de semente. A boa semente é a que precisa ser semeada, que é a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, Deus se garante. Deus, ele está ali nos encorajando para que a gente semeie a palavra. Deus não quer que a gente fique semeando outras coisas. A gente precisa semear a palavra de Deus. E essa reflexão aqui de Mateus 13, essa parábola,
ela deixa-nos 3 reflexões importantes. 3 reflexões importantes. Primeiro, o que a gente deve pensar sobre a parábola do semeador? A gente não deve subestimar as forças opositoras à semeadura. Toda vez que você semeia a palavra de Deus com verdade, quando o que você está semeando é a palavra de Deus, espere oposição. Vai ter oposição, porque o próprio Jesus fala que o diabo vai tentar tirar a palavra do coração das pessoas. O mundo vai tentar tirar a palavra do coração das pessoas. A própria carne, né, da pessoa vai tentar tirar a palavra do coração das pessoas. Por quê? Esse conjunto, esse trio maligno aqui, né, o diabo, o mundo e a carne, elas vão se armar para impedir que as pessoas se convertam. Então, é algo que a gente precisa refletir sobre a parábola do semeador. Não podemos subestimar o poder do mundo, do diabo e da carne. São coisas que podem interferir na pregação da palavra e no efetivo efeito que a palavra possa produzir no coração das pessoas. Uma outra coisa que a gente tem que pensar sobre essa parábola do semeador não devemos superestimar as respostas imediatas, porque as aparências enganam. Às vezes a gente fica muito feliz, né, quando a gente ministra a palavra e vem 4, 5, 6 pessoas na frente, né, entregando a sua vida para Cristo. Isso é muito bom, alegra o nosso coração. Mas a gente precisa entender que nem todas aquelas pessoas que vieram à frente entregar a sua vida a Cristo vão permanecer em Cristo. Isso aqui a gente precisa entender também, tá? A gente precisa entender também, porque de repente aquela semente caiu num solo espinhoso ou pedregoso, ou mesmo à beira do caminho. De repente a pessoa está emocionada, vai lá na frente e daqui a pouco aquela emoção acaba e ela não volta mais. E ela vive uma vida como estava vivendo antigamente. E a gente não pode ficar triste por isso, porque a nossa parte a gente precisa fazer. Pregar a palavra e semear a boa semente. O solo não é responsabilidade nossa. Responsabilidade nossa é semear a palavra. O solo não é responsabilidade nossa. A gente semeia, o semeador vai semeando. Parte da semente vai cair na beira do caminho, parte da semente vai cair nos pedregais, parte da semente vai cair entre os espinhos e parte da semente vai cair em solo bom, numa boa terra. Então, a gente não deve se iludir com respostas imediatas. O próprio Jesus falou que naquele grande dia, né, vai haver surpresas. Jesus falou assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, a gente não pode se iludir, superestimar respostas rápidas, tá? Porque geralmente respostas rápidas não vão dar em um bom lugar, tá? E outra coisa que a gente precisa refletir sobre essa passagem do semeador e da semente, não devemos subestimar o poder da palavra. Gente, a palavra de Deus, ela é poderosa. A semente é poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa. Quando a palavra de Deus cai numa boa terra, ela produz. Isso é um fato. O mínimo de produção aqui foi 30. 1:30. O mínimo. Então, já é uma proporção grande, né? Mas a Bíblia fala aqui que ela pode produzir 1/30, 1/60 e 1/100. Às vezes, você vai semear a palavra e 100% dela será absorvida. 100% dela será absorvida por um coração desejoso quando cai em boa terra e ela produz a 100/1. O poder da palavra de Deus. Aí você vê transformações radicais na vida de algumas pessoas. Por quê? Porque a palavra caiu num solo bom.
E às vezes causa até espanto, né? Meu Deus, eu conheci essa pessoa era assim, essa pessoa bebia muito, essa pessoa tinha a vida toda destruída, essa pessoa usava drogas, essa pessoa fazia isso e aquilo. E quando a palavra de Deus cai naquele solo, transforma a 100 por 1. É uma transformação milagrosa, assim. Ninguém nem acredita, mas acontece, porque a palavra de Deus é poderosa. Então, a semente, né? O próprio Jesus fala aqui, ó. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E Jesus explica essa parábola para que os seus discípulos possam entender a nossa responsabilidade de ser um bom semeador. Então, o semeador, ele não tem condições de prever o que vai acontecer através da sua semeadura. Nenhum semeador tem essa condição de prever. O semeador, né? Vamos pensar no semeador, no agricultor, que ele planta a sua semente. Ele não sabe quanto vai ser gerado ali, mas ele sabe que vai ser gerado. Se aquela semente caiu numa terra adubada, preparada, ele sabe que vai produzir ali. Ele não sabe a quantidade exata, mas sabe que vai produzir. Assim é a palavra de Deus. Por isso nós que fomos chamados para ministrar, pregar, ensinar, a gente não pode ficar triste quando aquela palavra não caiu num solo bom. Às vezes vai cair num solo de espinhos, de pedras, mas o nosso papel é semear a palavra de Deus. Porque a semente é boa. E a semente tem potencial de oferecer transformação para a vida das pessoas. Isso é muito interessante. Então, gente, eu aprendi bastante aqui com essa passagem, né? Jesus profere a parábola do semeador. Devemos ter cuidado para que a gente não interprete a palavra de Deus de uma maneira inadequada, né? Por isso, eu estou aqui nesse compromisso de fazer lives, de ensinar a palavra. Essas lives, elas têm chegado a muitos lugares que eu nunca fui, e a palavra de Deus está chegando, porque a palavra é uma boa semente, né? Então, o nosso compromisso aqui é de pregar uma palavra fiel ao texto bíblico. Aqui não tem invenção da roda, inventar coisa que não existe. Aqui a gente vai no texto, pelo texto, para que você compreenda que se o teu coração é uma terra boa, você que está me ouvindo agora, tá? Se o teu coração é uma terra boa, se o teu coração é ensinável, se você está aberto para receber a palavra de Deus, ela pode causar transformações poderosas e maravilhosas na tua vida. Porque a semente é sempre boa. É o solo que precisa estar preparado para receber essa palavra. Então, que a palavra de Deus sempre encontre um solo fértil, né? Que o nosso coração possa estar sempre disposto, né, a receber a palavra de Deus. Porque, como eu sempre digo, nada nesse mundo pode melhorar, mudar a nossa vida, a não ser a palavra de Deus. Ler é legal, filosofias são boas, ideologias muitas são boas também, mas nada como a palavra de Deus para trazer as transformações que a gente precisa. É a palavra que nos cura, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos transforma, muda o nosso jeito de pensar e de agir. É a palavra que vai onde a nossa mão não alcança. A palavra de Deus, ela é como uma espada, né, afiada, aguda. É uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Nenhum psicólogo ou psicanalista tem condições de entrar no âmago da sua alma e fazer aquilo que é preciso ser feito, mas a palavra de Deus pode. Por isso eu amo a palavra e quero estar sempre cheia de Deus.
para que não haja espaço para mais nada na minha vida, que a palavra de Deus possa alcançar, transbordar na minha vida, para que não haja mais espaço para nada além da palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um finalzinho de sábado aí abençoado, que amanhã possamos acordar com vida, com saúde, para continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer e que a palavra de Deus encontre guarida em nossos corações hoje e sempre. Todo dia é dia de ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra. E se essa live te abençoou, muitas pessoas não estão aqui agora, mas depois assistem a live, né? Existem pessoas que vão assistir a live, vai ficar gravada. E se ela te abençoou ou te abençoar, faça o seguinte, toca nesse aviãozinho e envia essa live para alguém. Toca no aviãozinho, copia o link e manda pelo WhatsApp de alguém, manda pelo MSG de alguém. Manda essa palavra, espalha essa palavra, porque você não sabe em que solo ela vai cair. Se ela cair num solo bom, ela vai transformar a vida de muitas pessoas. E uma pessoa que abre o coração para Cristo através da palavra de Deus, isso também vai cair na sua conta no céu, né? Você receberá galardão pela palavra que você anuncia ou ajuda a anunciar. Nós cremos nisso. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma noite abençoada. E até a próxima live, se Deus quiser.